está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do CIMERS, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje, nós vamos abordar a questão da intervenção municipal e estadual em hospitais. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do CIMERS o advogado Rafael Caran. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Doutor, inicialmente, em que situações que pode ser decretada, então, essa intervenção, tanto estadual quanto municipal, nos hospitais? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, Agradecer também o presidente Marcelo Matias, que a gente atuou já há bastante tempo em algumas intervenções. E gostaria de passar um apanhado, mais resumido do que é uma intervenção judicial, muitas vezes que a gente participa, nós como advogados jurídicos, nós participamos de intervenções judiciais por ordem de algum juiz a pedido de Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, CIMERS e aí outros sindicatos envolvidos na coletividade. Então, a maioria das intervenções que eu participei, como assessoria jurídica, foram no sentido de nomeações judiciais. Tá? Existem outros tipos de intervenções, que são intervenções municipais, pelo Poder Executivo e estadual também, por ordem do Executivo estadual, municipal ou até federal. Geralmente, essa intervenção, ela se dá pelo não pagamento dos funcionários, de quem presta serviço para o hospital, Pois é importante a gente esclarecer que as intervenções elas não ocorrem de uma hora para outra, Elas são feitas precedentes de investigação, muitas vezes, pelos ministérios públicos, sindicatos, pela ausência de pagamentos e ausência de repasses, muitas vezes, dos municípios às empresas contratadas. Tá? É bom esclarecer que intervenções acontecem quando há uma terceirização do serviço, que é obrigação do Estado, Estado com letra maiúscula, que é município, Estado e União. Então, geralmente, foram feitas licitações, As empresas que vencedoras não cumprem com as obrigações dos contratos, muitas vezes com atrasos salariais, não cumprem as exigências de atendimento, consulta, enfim, cirurgias, todos os números que são exigidos no contrato e que também são destinados valores da União, em caso de questões de alta complexidade, média complexidade, que vem dinheiro da União Federal, que vem dinheiro do governo federal, para que o município administre esse tipo de situação. Então, quando há desassistência, quando há ausência de pagamentos, fechamento de setores, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual notifica, o município, primeiramente por meio de inquérito civil, faz a investigação, chama os sindicatos, que são as partes interessadas, os médicos, chama o sindicato, o CIMERS, chama o Sindsaúde, chama outros sindicatos que representam a coletividade. E aí são criados grupos para que se possa tentar resolver, ainda que administrativamente, a situação. Existem casos aí que, na maioria das vezes, administrativamente não se consegue. Então, acaba sendo o meio jurídico mais eficiente, na intervenção jurídica por meio de sentença e declaração judicial. Essa intervenção sempre se dá por motivos excepcionais, por caráter emergencial? Nunca um instrumento de gestão sempre se dá por isso? Primeiramente, sim. Tá? Primeiramente, ela é uma questão mais emergencial, de atendimento à população, porque é um serviço que não pode parar, é um serviço essencial à comunidade. Isso superlota outros municípios de outras regiões, quando há desassistência. Acontece muito na região metropolitana e é questionado justamente isso, a ambulancioterapia, é mais fácil comprar uma ambulância do que abrir um procedimento para atender as pessoas na cidade. Então, hoje em dia, o executivo municipal prefere fazer essa transferência de pacientes para a capital,
né? E acaba a desassistência da população acaba sendo mais para longe da capital. Então, não se tem grandes centros. E aí acontece muito desses municípios aqui da região metropolitana não darem conta e passarem tudo para a capital, né? Então, as pessoas, às vezes, que são perto da capital, acabam vindo para cá porque na sua cidade não tem atendimento. Que acontece muito com Porto Alegre, que Acontece absorve... muito por Porto Alegre. Inclusive, doutor, na prática, o que muda, tá? Quando um hospital, ele passa a ser administrado, então, diretamente pelo poder público, ou pelo município, ou pelo estado? Uhum. Quando ele passa a ser, a intervenção passa a acontecer, né? Que é nomeado... Na prática, na prática, é nomeado um interventor, né? Ou uma interventora. No caso que eu participei aqui, eram interventoras, né? Num caso aqui de sucesso. Então, primeiramente, o que acontece? Os interventores têm que ir lá tomar conta, né? Abrir a porta, né? Que nem dizem. Abrir a porta para ver as emergências, apagar o incêndio, né? Ser um bombeiro, assim, no primeiro momento. Então, eles acabam verificando a escala médica, a primeira situação, né? Chama os CIMERs, chama os representantes aqui do local. E aí vão lá e vê o que está faltando, por que não tem a escala médica, por que os médicos não estão vindo. Essa empresa contratada, ela está prestando serviço, ela está recebendo de quem ela deveria receber. Então, todo um primeiro momento deveria ser isso, tá? O que acontece? O município e a empresa gestora passam a não ter mais controle das finanças, tá? A intervenção, ela passa para o interventor o controle das finanças. Então, vai ser depositado o valor e a empresa, essa que era gestora, é afastada. Todos os diretores e presidentes da empresa são afastados da gestão. Por isso que entra o interventor para ser o presidente, né, dessa instituição que está em intervenção. Então, os valores são depositados numa conta especial, tá? E são repassados conforme a ordem do interventor. Então, isso acaba que melhora bastante, tira intermediários, né, da negociação, vem do Estado, vem da União direto para o interventor, e o interventor faz o pagamento para as pessoas que estão em atraso, que deveriam cobrir essa situação, né? E também interesses multifatoriais, assim, interesses da União, que é zerar filas de algumas coisas, né? Quem está com maior fila, às vezes tem uma cirurgia lá de traumatologia que está com uma fila imensa, né? E aí, então, a ideia, de repente, do Estado é zerar essa fila. E aí faz um contrato com um grupo de traumatologistas, né? Faz um pacote fechado. E aí, com a ideia de intervenção, o médico ou a equipe que vai participar sabe que vai ser remunerada pelaquela tarefa. Então, acaba sendo mais benéfico para todos, né? Num primeiro momento. Geralmente, as intervenções, elas têm 6 meses, tá? 6 meses prorrogável por mais 6, e aí vai depender do juiz. Todos os atos que são feitos na intervenção são repassados para o juiz, né? O juiz que declarou a intervenção. Tem que prestar contas. Então, prestar contas para o Ministério Público, prestar contas para o Judiciário, prestar contas para os sindicatos, a chance de ter desvio de valores é remota. Então, a intervenção vem para passar uma régua na situação e dar transparência aos valores que estão sendo repassados pelos municípios e pelas entidades, né, da União e do Estado. E, doutor, como é que fica a questão depois dessa intervenção desses vínculos trabalhistas dos médicos, né? Como é que fica essa questão? Esse é um grande problema, né? Que a orientação sempre na intervenção, que é difícil de acontecer, seria rescindir todos os contratos, né? Seriam rescindir todos os contratos, pagar... Fazer novos. Isso, pagar as rescisões. Porque o que acontece? Quando tem uma sucessão de trocas de empresas, a maioria dos empregados, IPJs, enfim, dos médicos, eles não recebem os valores. Eles fazem novos contratos e não recebem os antigos. E aí, muitas vezes acontece que a gente pediu nas outras intervenções que não se façam intervenções por 6 meses, porque as pessoas ficam também sem férias. Acaba que uma intervenção de 6, 8 meses, que nenhuma que teve no HPS de Canoas, que foi de 8 meses, as pessoas que estavam antes acabaram não fazendo férias, não gozando das férias, e aí os novos contratos de 12 meses dariam férias para elas depois. Então, acabou que elas estavam, 3, 4 anos sem tirar férias. Geralmente, esse período é de 6 meses ou varia, assim? No começo, sim.
No começo, geralmente, os juízes dão de 6 meses e pedem a prestação de contas para ver o que está acontecendo, para botar a par da situação. E aí os interventores pedem mais tempo, né? Enfim, para cumprir com todas as obrigações. Geralmente, eles dão, em primeiro momento, 6 meses. Doutor, terias como tu exemplificar aqui para nós alguns casos de intervenções, né, que trouxeram resultados positivos, que o CIMER já participou? Sim. Esse do HPS de Canoas foi uma intervenção estadual, né? Foi o judicial, né? Foi judicial a intervenção. Pediram para o Estado nomear interventores, né? Nomearam 2 interventoras. Foi feito pós-pandemia, né? Foi um período bem crítico, né? Um período pós-pandemia que tinha que comprar muitos respiradores. E para vocês terem uma ideia, nessa época se conseguiu comprar 15 respiradores justamente porque estava em intervenção, porque o dinheiro estava ali, né? Não ia ser empenho, não ia ser para a próxima gestão, não ia ser no orçamento, ia ser pago no momento da entrega. Entregaram, instalaram, vai ser pago. Então, aconteceu que muitos dos fornecedores acabaram tendo credibilidade no pagamento e médicos também. Para vocês terem uma ideia, uma ideia do Estado era zerar a fila de pediatria, de atendimento no HPS, e conseguiu zerar. Fizemos um contrato, né, com uma empresa de médicos pediatras. Para te ver, dificílimo era conseguir pediatra na época. Mas como a ideia era de pagamento imediato após um plantão, após uma cirurgia, os médicos fizeram um grupo e ficaram muito satisfeitos. Até queriam fazer mais, mas como já tinha zerado a fila, Sim. se conseguiu zerar a fila, né, da pediatria, pensa, às vezes tem criança que não pode esperar. A criança está em fase de crescimento, se precisa fazer alguma intervenção traumatológica. Tem que ser naquele período, senão depois perde o time e aí a criança não teria mais como fazer. Então, esse foi um caso de sucesso, sobrava dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, sobrava dinheiro do que era com compra de... Foi feito reforma, comprados camas novas, enfim, televisões, umas coisas. Então, foi comprado muitas coisas. Então, para ter uma ideia que a intervenção, ela vem justamente para ser transparente, passar uma régua, né, e dizer que o valor que estava lá daria para fazer facilmente e não foi feito. Doutor, então, para finalizar, quais são as orientações, né, que o CIMERS tem dado aos médicos que estão em instituições aí sob intervenção? Primeiramente, os médicos eles não podem trabalhar sozinho, né? É muito difícil tu conseguir alguma coisa sozinho, né? Principalmente quem tem as RTs, né? Quem é responsável técnico desses hospitais. Tem que buscar, obrigatoriamente, o CIMERS, buscar o CREMERS, buscar as entidades, Ministério Público, justamente para não responder pessoalmente pela situação. Porque situações precárias, o responsável técnico muitas vezes responde pessoalmente, porque ele é o responsável. Então, busquem esse agrupamento, né, para se respaldar de eventuais problemas. Para vocês terem uma ideia, essa última intervenção, uma das interventoras era médica, ela recebeu vários processos contra ela, né? Eu tive que defender ela, inclusive, processos éticos, né? Porque justamente ela vira alvo, como ela é a detentora do poder, ela que manda pagar e demite, enfim, faz essas restrições, rescinde contratos não cumpridos. Muitas vezes as pessoas que entram com ações não entendem e colocam a pessoa do interventor, né, como responsável. Então, a ideia é sempre se resguardar, né? Se resguardar dessas situações, documentar tudo o que precisa, né? Buscar o CIMERS justamente para isso, para documentar. Eu vejo que o CIMERS é bastante atuante nessa situação. Denunciar a falta de escalas médicas, enfim, porque se acontecer alguma coisa, né, algum paciente ou alguém que foi tentar o atendimento e houver a negligência, o responsável técnico pode responder, né, civil e criminalmente. Então, é bom que se busque esse atendimento. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui no programa, pelos esclarecimentos também, que é um tema que envolve não só a questão jurídica também, né, mas a questão de gestão e a questão da ética também. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente tem um novo episódio. Até mais!